É fácil nessa daqui, né? Qual que seria o valor de x, pessoal? Que número que você eleva o 2 que dá o 16? Ah, é o 4, não é? 2 elevado a 4 é 16. Então, tranquilinha. Mas tem umas equações que não são tão triviais assim. Essa aqui também é fácil, né? Só que nesse caso, ó, aqui nós temos 1/3, tá? É o caso que a gente teria que inverter a base. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, mas isso aqui é uma equação exponencial porque o x está no expoente. Eu tenho no expoente uma expressão com o x, certo? Aqui também, ó, nós temos uma equação exponencial. Tá vendo que nós temos x no expoente, né? Uma expressão, uma função com o x no expoente. Então, é uma função exponencial, certo? No caso aqui, ó, nós temos x nesse expoente, nós temos um x aqui também, tá? Então, uma função exponencial é toda função desse tipo aqui, ó, tá vendo? Nós temos um valor, um número, esse número vai estar elevado a alguma expressão que contém o x, tá? Se o seu x está no expoente, já caracteriza uma equação exponencial. E aí nós temos, né, esse número aqui é chamado de base, aqui nós temos o expoente. Existe uma condição na equação exponencial em que minha base, pessoal, ela é sempre um número positivo, tá? E diferente de 1. Então, se vocês observarem aqui, ó, todas as minhas bases, quem que são as minhas bases aqui, ó? O 2, né, o 1/3 e o 25. Essas são as minhas bases. A base sempre vai ser um número positivo, tá? E diferente de 1, né? Por que eu coloco essa condição aqui, que a base tem que ser diferente de 1? Porque senão, pessoal, se a minha base for igual a 1, o resultado vai ser uma função constante, não vai ser mais uma função exponencial. Por quê? Qualquer número, quando a minha base é 1, 1 elevado a qualquer número sempre vai dar o 1 mesmo, né? E aí eu vou ter uma função que a gente chama de função constante, não vai ser mais uma função exponencial. Então, por isso, eu considero que a base é diferente de 1 e sempre maior do que 0, tá bom? Isso aqui a gente viu na aula passada, eu só estou dando uma relembrada, certo? Qual que é a ideia de a gente resolver uma equação exponencial, pessoal? A ideia é a seguinte, ó. Se eu tiver as minhas bases iguais dos dois lados da equação, se eu tiver a mesma base dos dois lados da equação, vocês concordam comigo que eu posso cancelar as bases e igualar os meus expoentes, né? Então, se eu tiver aqui a elevado a x de um lado e do outro lado eu tenho a elevado a y, bom, significa que o x tem que ser igual ao y, já que as bases são iguais, né? Então, eu cancelo as minhas bases e igualo os meus expoentes. Então, a técnica de resolver uma equação exponencial, a ideia principal é você igualar as bases dos dois lados da equação. Então, ó, essa equaçãozinha é bem simplesinha aqui, né? 2 elevado a x igual a 16. Como é que eu faço para igualar as bases? O 16, eu posso escrever ele como sendo 2 elevado a 4, na verdade? Então, eu reduzi o 16 à base 2. Então, eu fiquei com base 2 de um lado, base 2 do outro lado também. Então, ó, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. O que isso significa? Significa que o x só pode ser igual ao 4. Tá? Então, a solução dessa equaçãozinha aqui é o 4, né? Mas essa aqui uma equaçãozinha até que simples, né? Daria para fazer de cabeça? É só você se perguntar, 2 elevado a que número que vai dar 16? É o 4, tá? Mas essa técnica de igualar as bases, a gente vai utilizar para algumas equações que são um pouquinho mais complexas, tá? Mas a ideia é essa, é deixar a mesma base dos dois lados da equação. Para fazer isso, eu vou precisar recorrer às propriedades de potência, às propriedades de radiciação, tá? Então, vamos ao outro exemplo aqui, ó.
também, esse exemplo aqui já fiz na aula passada, tá? Só vou dar uma relembradinha aqui, ó. Então, aqui, 2 elevado a x menos 5, e do outro lado eu tenho o 64. Então, aqui eu tenho uma base 2, aqui eu tenho a base 64. Dá para escrever o 64 com uma potência de base 2 para ficar igual? Dá, né? Porque o 64, ó, não é a mesma coisa que 2 elevado a 6, né? Se você fazer a fatoração do 64, ó, né, por 2, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a 6, né? Aí eu cancelo as bases aqui, tá vendo? E fico só com os meus expoentes. Então, eu chego à conclusão que o x menos 5 é igual a 6. E aí, resolvo uma equaçãozinha aqui. O 5 passa para lá, né? Positivo, eu caí numa equação do primeiro grau. E quando eu faço essa técnica, pessoal, eu sempre vou cair em uma equação que eu sei resolver. Então, aqui, ó, agora, o meu problema não é mais equação exponencial. Agora, o meu problema é uma equação do primeiro grau. Então, geralmente, eu caio numa equação do primeiro ou do segundo grau, tá? Geralmente. Bom? Então, aqui, ó, cancelei as bases, igualei meus expoentes, resolvi uma equação do primeiro grau. Então, a solução aqui é 11. Beleza? Bom, aqui nesse exemplo, ó, de um lado eu tenho a base 1/3 e do outro lado eu tenho 81. Bom, aí eu paro e penso, como é que eu vou fazer essas bases ficarem iguais, né? As duas bases eu vou ter que fazer mudança aqui, tanto nessa quanto nessa, para elas ficarem iguais, né? E as duas eu consigo reduzir para a base 3. O 81 é a mesma coisa que 3/4, né? E aqui, ó, mas eu não tenho 3 desse lado. Realmente eu não tenho, mas eu tenho 1/3. E aí eu tenho que lembrar aquela propriedade de potência, pessoal. Toda vez que eu inverto a minha base, eu troco o sinal do meu expoente. Então, se eu inverter 1/3, vai ficar 3. Só que aí eu tenho que lembrar que quando eu inverto a base, o sinal do expoente tem que trocar. Tá vendo aqui, ó? Então, eu alterei, eu mudei as duas bases aqui no caso, tá? Aqui, base... Aqui eu tinha base 1/3, né? Aqui eu tinha base 81. Então, 81 eu transformei em base 3 e 1/3 também transformei em base 3. Certo? Bases igualadas, eu cancelo as minhas bases e igualo os meus expoentes. Então, ó, o menos x é igual a 4. Isso significa que o x tem que ser igual ao menos 4. Tá? Então, solução, menos 4. Beleza? Aqui, ó, um outro exemplo que eu fiz com vocês na aula passada. Ó. É um exemplo que envolve raiz. Pessoal, toda vez que você tiver uma raiz na sua equação exponencial, a ideia é que você transforme essa raiz numa potência. Tá? E aí você tem que lembrar daquela propriedade de radiciação que nós vimos nas aulas passadas. Bom, o que eu tinha aqui? Ó? Aqui eu tinha 25, aqui eu tinha 5, né? Então, de certa forma, perceptível que a base que eu vou querer reduzir vai ser a base 5, né? Porque o 25 dá para reduzir na base 5. E aqui também, ó. Vamos aplicar aqui aquela regrinha, ó. Primeiramente, o 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, né? E tudo isso está elevado a x mais 1. Então, eu vou ficar com 2 expoentes. E quando eu tenho 2 expoentes, um dentro e um fora, eu faço a multiplicação. E do outro lado, pessoal, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei a minha raiz e transformei ela numa potência. Aí vocês têm que lembrar daquela regrinha. Ó, você lembra da regrinha? Quem está por dentro, fica por cima. Quem está por fora, fica para baixo, tá? Lembra da regrinha, né? Ou quem está por cima, está por dentro, né? Se eu quiser fazer a volta, né? E quem está por baixo, está por fora, bom? Bom, aí, o que acontece aqui? As bases ficaram igualadas, ó, 5 e 5. Aí eu multiplico os meus expoentes, aqui, né? 2x mais 2 vai ficar, né? Se você fazer a distributiva.
E aí, pronto, ó, bases igualadas, eu cancelo as bases e fico só com os expoentes. Ó, 2x mais 2 igual a x sobre 2. Tá vendo aqui? Bom, e aí o que eu fiz aqui? Ó? Como eu tenho esse 2 aqui, né, multipliquei por 2 a equação inteira, né, para me livrar do expoente. Né? O 2 estava dividindo, eu passei ele multiplicando, né? Caí numa equaçãozinha do primeiro grau e isolei o x aqui. Tá? X igual a menos 4/3. Então, a solução, menos 4/3. Tá? Pessoal, isso aqui a gente viu na aula passada. Dei uma revisãozinha aqui, que faz quase 15 dias que nós vimos isso. Agora eu pergunto para vocês. Vocês entenderam os exemplos? Ficou claro, pessoal, como é que a ideia de resolver uma equação exponencial, a ideia de você igualar as suas bases? Sim? Maravilha, tá? Pessoal, isso aqui, esse assunto é importante, é muito importante, tá? Só voltar aqui. Bom, então vamos fazer esse exemplo agora. Então vamos fazer esse caso aqui. Só voltar minha janelinha aqui. Pera aí, pessoal. Eu estou travado aí para vocês? Tá. Obrigado, Ana. Então vamos lá. Ó. Aqui, pessoal. Bom, eu olho para isso daqui, né? E aí, pessoal, de cara, que base que vocês acham que nós vamos reduzir para poder cancelar? Que base que vocês acham que vai ficar? Tem uma potência de um lado, né? Tem um número do outro. Dá para igualar os dois lados a qual base? O 2 já está reduzido, né? Não tem mais como reduzir esse 2, né? Será que o 128 dá para reduzir a base 2? Dá, né? Porque o 128, se você fizer a fatoração aqui, ó, o 128, ele é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Ah, então, se você fatorar aqui, ó, por 2, vai ficar 64, por 2 vai ficar 32, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Tá vendo que ficou tudo 2 aqui, ó? Então, o 128, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é a mesma coisa que 2 elevado a 7, tá? E aqui, ó, como é que eu transformo isso daqui numa potência? Lembra que eu falei, ó, sempre que você tiver uma raiz, você usa a propriedade para transformar em potência. Então, vai ficar 2 elevado a quanto? Ó, quem está por dentro está por cima. Quem está por fora fica para baixo. Então, 2 elevado a x sobre 6 vai ser igual a 2 elevado a 7. Pronto, ó, eu consegui igualar a base dos dois lados. E aí eu aplico a técnica, ó, cancela a base. E aí o que vai sobrar? X sobre 6 é igual a 7. Esse 6 que está dividindo, eu passo ele multiplicando 7 vezes 6. Então, a gente vai ficar com 42. Então, a solução, 42. Tudo bem, pessoal? Outro exemplo, tá? Aqui, ó. E aí, ó. De um lado, eu tenho 81 por 16. Do outro, eu tenho 2/3. Será que vai dar para reduzir a mesma base? Bom, o 81, pessoal, vamos pensar um pouco. O 81 dá para reduzir a base 3, não dá? E o 16 vai dar para reduzir a base 2. Só que vai ficar ao contrário, não é verdade? Vai ficar ao contrário. O que eu faço para resolver esse problema? Ué, eu inverto esta.
Só que quando eu inverter essa, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Então, essa é a ideia. Tá? Então, vamos lá. Ó. O 81 dá para reduzir a base 3, né? O que é 81 na base 3? 3 elevado a 4. Então, vai ficar 3 elevado a 4. Muito bem. E o 16, na base 2, vai ficar 2 elevado a 4. Isso aqui é igual a 2/3 elevado a x sobre 2. Não é? Bom, pessoal, lembra daquela propriedade que diz assim, ó, quando eu tenho o mesmo expoente, eu posso escrever como se fosse uma coisa só, né? Então, aqui, como eu tenho 4 e 4, ó, eu posso escrever na forma de uma única potência da seguinte forma, né? 3 sobre 2 elevado a 4. Mesma coisa, tá? Igual a 2/3 elevado a x sobre 2. Bom, o nosso problema ele está quase resolvido, né? Só que as bases estão invertidas, né? O que eu faço para resolver esse problema? Eu vou inverter aqui. Tanto faz, pessoal. Eu posso inverter aqui ou inverter aqui. O importante é que quando você inverte, você troca o sinal do expoente. Então, para não ficar com x negativo, eu vou inverter essa daqui, tá bom? Tá? Então, vamos inverter esta. Toda vez que eu inverto a minha base, o expoente ele troca de sinal. Tá vendo? Ó? E aí? Bom, agora sim, ó, tem as bases igualadas, né? Aqui a base é 2/3, aqui a base é 2/3. Então, eu posso cancelar a minha base, ó, e igualar os meus expoentes. Então, nós vamos ficar com menos 4 igual a x sobre 2. Esse 2 que está dividindo, a gente passa multiplicando. Então, vai ficar menos 4 vezes 2 igual a x. Portanto, x igual a menos 8. Então, a solução desta equação aqui vai ser menos 8. Beleza? Bom, mais um exemplozinho aqui, ó. 17 elevado a 2x mais 1 igual a 1. Galera, toda vez que eu tiver 1, eu posso escrever o 1 na base que eu quiser. É só você fazer elevado a zero, né? Porque todo número elevado a zero é igual a 1. Então, qual que é a estratégia neste caso aqui, ó? Esse 1, bom, eu quero igualar a base 17, não é? Porque aqui eu tenho 17, aqui eu tenho 1. Não é? Ué, que número que eu elevo o 17 para dar 1, pessoal? Ué, qualquer número elevado a zero dá 1, na verdade. Então, o 2x mais 1, você pode pensar assim, ó, 2x mais 1 igual a zero. Né? Ou então, se você quiser igualar as bases, ficaria assim, ó, 17 elevado a 2x mais 1. E do outro lado, como é que eu escrevo 1 na base 17? 17 elevado a zero. Porque todo número elevado a zero é igual a 1. Né? Bases igualadas, eu cancelo as bases e fico com igual os expoentes. Então, 2x mais 1 igual a zero. Né? Agora você isola o x. 2x igual a menos 1. O 2 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Tá? Então, a solução aqui vai ser igual a menos meio. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Vamos para os exercícios, então. Abram a apostila de vocês. Vamos fazer o exercício na página 38, o exercício número 1. Só um, por enquanto.
Pessoal, dá um joinha aí se vocês entenderam, por favor. É a apostila 7. Beleza. Então, pessoal, tentem fazer o exercício número 1, tá? Um minutinho, tá? Para fazer o exercício número 1. Hoje é dia 22. Ana. E Beatriz. Cauã. Cauã não tá? Gabriela. Igor. Isabelle. Júlia. Lara. Lívia. Lívia Marchiori. Lorenza. Lucas. Luca. Manu. Maria Clara. Maria Eduarda. Mariana. Mariana Rodrigues. Ok, Cauã. O Matheus. E o Miguel. Nem o Miguel tá aí? Miguel Penteado. E a Pietra. Pessoal, fizeram o exercício número 1? Quem fez? Dá um joinha. Ok. Quem mais fez? 1. Então, aqui, pessoal. Quanto deu? Quanto deu aí de vocês? Manda aqui no chat para mim. Quem fez? Quanto deu, pessoal? Quase, Ana. Acho que você esqueceu de um detalhezinho aí. O x sobre 2 deu 4, né?
Então, x tem que ser 8. Acho que foi isso aí. Acho que foi isso aí que você fez. Ó. Você colocou x sobre 2 igual a 4, né? Só que o 2, que está dividindo, ele passa multiplicando. E aí vai ficar assim, né? Ó, aqui, vamos transformar, ó. Vai reduzir para a base 5, no caso, né? Então, a gente vai ter, ó, 5 elevado a quanto? Bom, transformando aqui em potência, né? Aí vai ficar, ó, quem está por dentro está por cima. Quem está por fora está por baixo, né? Então, vai ficar 5 elevado a x sobre 2 igual. 625, pessoal, se você fatorar ele, vai ficar 5 elevado a 4. Não é? Bom, bases igualadas, ó, você cancela a base aqui, ó. E aí nós temos x sobre 2 igual a 4. O 2 que está multiplicando, aí você passa ele... O 2 que está dividindo, ele passa multiplicando. 4 vezes 2. Aí a gente chega aqui o x igual a 8. Então, a solução aqui é 8. Maravilha? Joia? Bom, o exercício número 2. Pessoal, o exercício número 2, ó, a gente vai usar... Aqui nós vamos usar uma técnica diferente, tá? Vou dar um exemplo aqui do exercício. Já já vou para o exercício 2, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Existe um recurso quando a gente vai resolver a equação que a gente faz uso de uma troca de variável, tá? Para facilitar o cálculo. Então, por exemplo, olha só. Aqui, só fixar minha tela aqui, ó. Aqui, a gente tem a seguinte equação. 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x igual a 48. Pessoal, isso daqui, ele foge um pouco da forma como nós estamos vendo a equação exponencial. O que nós tínhamos quando a gente está resolvendo uma equação exponencial? Nós temos uma potência de um lado e uma potência do outro lado, não é verdade? Só que aqui não. Eu não tenho uma potência, eu tenho aqui uma soma de potência, tá vendo? Ó, né? E outra, tá vendo que você não consegue reduzir a base? Porque aqui eu tenho base 2, base 2. Aqui é 48. Você não consegue reduzir o 48 na base 2, né? Então, quando você tiver uma soma ou uma subtração, né, que envolve aqui potências, você vai usar um recurso que a gente chama de mudança de variável. Tá? Como é que funciona isso? Bom, a mudança de variável, você vai usar... Deixa eu só destacar meu vídeo aqui, peraí. A mudança de variável, ó, você vai usar quando na sua equação você vê que tem coisas iguais. Observa o seguinte, né? Aqui eu tenho 2 elevado a x mais 1, aqui eu tenho 2 elevado a x. É muito comum a gente fazer a volta da propriedade da potência. Tá vendo que aqui eu tenho uma soma no meu expoente? Né? Se eu usar essa propriedade aqui, ó, quando a gente tem potência de mesma base, né? Por exemplo, a elevado a m vezes a elevado a n. O que a gente faz com os expoentes, pessoal? Quando eu tenho a mesma base? Eu conservo a minha base e eu somo os meus expoentes, não é verdade? Porém, a volta disso daqui é verdade também. Se eu tiver uma soma, eu posso abrir numa multiplicação. Tá vendo? Ó, é muito comum, quando a gente for resolver equação exponencial, a gente fazer a volta desta propriedade. Tá bom? Para que eu vou fazer isso? Ó, porque aqui eu tenho uma soma no meu expoente, tá? Então, eu vou abrir isso daqui numa multiplicação.
como é que ficaria a minha multiplicação aqui, ó? Eu vou abrir isso daqui, tá? Então, vai ficar assim, ó, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Tá vendo? Ó, eu abri isso daqui numa multiplicação. Mais o 2 elevado a x. Igual a 48. Tá vendo? Bom, para que eu fiz isso, pessoal? Porque agora eu tenho coisas iguais na minha equação. E eu posso trocar essas coisas iguais por uma outra letra, para facilitar. Então, eu vou fazer a seguinte troca, ó. 2 elevado a x, eu vou chamar de uma outra coisa. Eu vou chamar, por exemplo, de y. Tá? Então, aonde tem 2 elevado a x, ó, eu faço uma mudança de variável. Eu vou chamar isso aqui de y. Então, eu tenho 2 elevado a x aqui e eu tenho 2 elevado a x aqui. Tá vendo? E aí eu vou trocar por y. Então, a gente vai ficar com 2 vezes y, né? Então, aqui vai ficar 2 elevado a x, vai ser o y, né? Então, vai ficar y vezes 2, ó. Porque 2 elevado a 1 é 2, né? Mais 2 elevado a x é y. Isso aqui igual a 48. Ok? Então, olha só. Eu usei o recurso de mudança de variável e aí eu não tenho mais uma equação exponencial. Eu tenho uma equação no primeiro grau. E aqui vai ficar 2y mais y igual a 48. Tá vendo, ó? Tá? E aí, uma equação no primeiro grau, eu consigo achar o valor do y. Só que depois eu tenho que voltar para o x, né? Porque a minha equação original ela está em x. Então, aqui, eu resolvo essa equação e vou achar o valor do y. Essa equação aqui, como é que vai ficar? Ó? 2y mais y igual a 48. Então, a gente tem 3y igual a 48. Esse 3 que está multiplicando, a gente passa ele dividindo. Aí vai ficar 48 dividido por 3. Certo? 48 dividido por 3 vai dar 16. Não é? Então, a gente usou aqui o que a gente chama de variável auxiliar. Tá? É um recurso que a gente usa. Tá? Então, novamente, pessoal, quando é que eu uso uma mudança de variável? Quando eu tiver uma soma aqui, né? De um lado eu tiver uma soma de potência. Geralmente, quando eu tiver uma soma de potência, a gente usa esse recurso aqui, né? Para chegar numa equação que eu sei resolver. Agora eu tenho que voltar para o x, né? Como o y vale 16, aí eu vou cair numa equação fácil. Aí, ó, voltando para x. Como é que vai ficar voltando para x? 2 elevado a x, que eu tinha chamado de y, é igual a 16. E aí, ó, eu caí numa equação, eu voltei para uma equação exponencial, só que agora eu caí naquela equação fácil. Tá vendo, ó? Que aí eu tenho potência aqui e uma potência aqui. E aí eu uso o recurso de igualar as bases. Tá vendo? Então, aqui, ó, eu não conseguia igualar as minhas bases. Tá vendo? Então, eu usei aqui o recurso de mudança de variável, né? Troquei aqui o 2 elevado a x por y, encontrei o valor do y e voltei para a minha equação original, que estava em x. Agora eu consigo resolver. 2 elevado a x igual a 16, né? Igualando as bases, ó. 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, né? Cancela base aqui, cancela a base aqui. Aí nós vamos ter que x é igual a 4. Então, solução dessa equação vai ser 4. Tá? X igual a 4. Beleza? Tá? Pessoal, a reunião vai cair. Eu vou faltar um minutinho, tá? Eu vou encerrar e já vou voltar, tá bom? Certo? Então, a gente encerra e já retorna.
Beleza? Então, eu vou encerrar aqui, tá, pessoal? Aí a gente já volta.